Vai ser retomado hoje o julgamento do inquérito das fake news com o voto do ministro Marco Aurélio. O plenário já formou maioria a favor da continuidade das investigações. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar nesta quarta-feira. Ele acompanhou o ministro Edson Fachin, relator da ação. Fachin já havia entendido que o chamado inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal por iniciativa do presidente Dias Toffoli, é legal e deve ter prosseguimento. Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito, destacou o grau de violência das ameaças sofridas pelos ministros da corte. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Barbies dentro. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanhou o relator. Ele afirmou que na democracia não há espaço para violência, ameaças e discurso de ódio e que o inquérito é um direito de defesa da corte. Numa democracia, vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Para o ministro Luiz Fux, os atentados praticados contra o Supremo e outros investigados no inquérito são gravíssimos e devem ser apurados. Se enquadram no Código Penal, se enquadram na Lei de Segurança Nacional, se enquadram na Lei de Organização Criminosa e, mais ainda, são atos lindeiros aos crimes equiparáveis ao terrorismo. E o que diz a Constituição? Um dos fundamentos da República é o repúdio ao terrorismo. E esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor. A ministra Carmen Lúcia também votou pela legalidade do inquérito. Para ela, as ameaças contra os ministros do STF agridem todo o sistema democrático. A liberdade democrática não convive com a censura. E, reitero, este Supremo Tribunal Federal tem sido um guardião dessa liberdade, da liberdade que não permite qualquer tipo de censura. Democracia guarda-se e mantém-se pela defesa do sistema. Não se presta a Constituição a ser morta pela ação de tiranos. A democracia não pode ser deixada em desvalia pela ação de pessoas autoritárias, daqueles que pretendem a morte da Constituição para colocar a sua vontade pessoal, individual, seus voluntarismos à disposição de todos os outros e submetendo e dispondo todas as pessoas a seu talante. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também destacaram a violência dos ataques contra os integrantes do Supremo. Eles votaram pela constitucionalidade do inquérito das fake news. Com 8 votos pela rejeição da ação, que questiona o ato de instauração das investigações pelo Supremo, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio.